Pré-jogo de Cruzeiro e Chapecoense, esse jogo que acontece neste domingo às 19 horas, jogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro voltando a jogar fora de casa, precisa urgentemente vencer, né, depois dos 2 empates jogando em casa. Campanha do Cruzeiro muito ruim, a campanha da Chapecoense consegue ser pior ainda, a Chapecoense lanterna do Brasileirão, e a gente vai trazer tudo para vocês desse jogo agora. Mas antes eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, que atende ao maior número de países aí. E para você baixar é muito simples, é só acessar o primeiro link na descrição do vídeo que você baixa e instala no seu celular. A versão tem para iOS, também tem para Android, então baixa já o primeiro link na descrição do vídeo. E a gente começa com as informações desse Cruzeiro e Chapecoense que acontece neste domingo, como a gente disse. O Cruzeiro tem alguns jogadores que retornam aí e tem também desfalque para essa partida. Retorna para essa partida o Thiago Neves e o Kaká. Esses dois cumpriram suspensão contra o Fluminense e pelo terceiro cartão amarelo, então retornam agora diante da Chapecoense. O Thiago Neves deve retornar ao time titular. Já o Kaká a gente não sabe ao certo se ele vai jogar como titular ou se fica como opção no banco de reservas, isso porque tem a dúvida se o Dedé joga também. O Dedé fez atividades internas nessa sexta-feira e fica aí como dúvida para esse confronto, mas acredito que deva jogar sim, deva começar jogando. Outros retornos também é o do Ederson junto com o Pedro Rocha. O Ederson ficou de fora da última partida por conta de um desgaste muscular muito grande da sequência de jogos, e o Pedro Rocha ainda vinha se recuperando de lesão aí, reclamando de dores. Vai ficar no banco de reservas e deve ser opção para essa partida, e o Ederson deve retornar no time titular. Ele que foi substituído aí pelo Jadson na última partida. As atuações do Jadson não agradou, né, tanto o torcedor e certamente o técnico também. Então o Ederson deve retornar ao time titular ao lado do capitão Henrique. O Robinho cumpre suspensão nessa partida, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga. E o Orejuela ainda está com a seleção colombiana, por isso também é desfalque. O Edilson deve fazer essa função na lateral direita, enquanto o Robinho deve dar lugar ao Marquinhos Gabriel, que é a grande provável escalação aí, junto com o Thiago Neves ali no meio de campo. Então, algumas dúvidas aí no setor de meio de campo do Cruzeiro, no setor de defesa também. E a equipe da Chapecoense também tem desfalque para essa partida. Isso porque o atacante Everaldo e o volante Márcio Araújo estão suspensos, receberam o terceiro cartão amarelo também e vão cumprir suspensão. E a Chapecoense ainda tem o atacante Renato Kaiser, que pertence ao Cruzeiro, está emprestado à equipe catarinense e não deve jogar essa partida porque o Cruzeiro dificilmente deve liberar o jogador para jogar, né? Questão de contratual de empréstimo ali. Então, o Renato Kaiser deve ser desfalque também para a equipe da Chapecoense. A gente vai trazer agora a provável escalação da equipe da Chapecoense e a provável escalação da equipe do Cruzeiro. A Chapecoense deve ir a campo com João Ricardo no gol, com o Brian na lateral, Douglas e Rafael Pereira na dupla de zaga, Roberto na lateral esquerda, ele Carlos, Bruno Pacheco e o Camilo no meio de campo. Locatelli, Regis e Henrique Almeida completam esse time. Tem a dúvida se joga o Henrique Almeida ou o Arthur Gomes. Isso porque o Henrique Almeida está se recuperando de lesão, né? Se recuperou e volta agora a ficar à disposição do time da Chapecoense. Então tem essa dúvida no setor ali de ataque da Chapecoense. A equipe do Cruzeiro, a ideia deve ser manter a mesma que jogou contra o Fluminense. Na ideia do Abel Braga o time jogou bem, apesar de não ter conseguido vencer, até marcou um gol lá que foi anulado pelo VAR. O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Edilson, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio. A gente disse quanto ao Dedé, tem essa dúvida se ele joga, mas acredito que deva começar jogando. Se ele não começar, vai o Kaká. Meio de campo deve ser formado pelo Ederson e o Henrique. O Ederson costuma jogar um pouco mais avançado, aparecendo também no setor de ofensividade do Cruzeiro. Um pouco mais à frente a gente deve ter Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David, e lá na frente o Fred. Duvido muito que o Abel Braga mantenha o Sassá no time titular. A atuação não foi boa no último meio de semana, junto com o Fred ali. Não conseguiu render o esperado, né? Então acho que o Abel Braga deve tirar o Sassá, deixar o Thiago Neves, o David e o Marquinhos Gabriel ali. A gente disse quanto ao retorno do Pedro Rocha, mas ele deve começar como opção no banco de reservas. O Cruzeiro tem 21 pontos nesse Campeonato Brasileiro, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o CSA, tem 25, ou seja, o Cruzeiro está a 4 pontos de distância do CSA. Então mesmo que o Cruzeiro vença, não consegue sair ainda da zona de rebaixamento nesta rodada. Depois desse jogo contra a Chapecoense, o Cruzeiro joga contra o São Paulo, aí o jogo no Mineirão, um jogo muito difícil contra o São Paulo também. Então a gente ainda tem que pensar nessa questão, porque na quarta-feira a gente vai ter um jogo muito difícil também. O Cruzeiro está a 7 jogos sem vencer nesse Campeonato Brasileiro,
são 3 vitórias e 4 empates, e a equipe da Chapecoense, que é comandada aí agora pelo Marquinhos Santos desde setembro, ele ainda não venceu no comando da Chapecoense. São 4 derrotas e 1 empate. A equipe da Chapecoense está numa situação muito complicada. O Cruzeiro tem ali cerca de 73% de chance de ser rebaixado, segundo os matemáticos, se eu não estou enganado, enquanto a Chapecoense tem 90%. É muito complicada a situação da Chapecoense, um time que também nunca foi rebaixado, porque desde sua criação conseguiu acesso sem ter sido rebaixada, né? Então, junto com o Cruzeiro, aí, 2 equipes que nunca caíram, lutando contra o rebaixamento. Vai ser um jogo muito complicado. A gente sabe que tecnicamente o time do Cruzeiro, pelo menos no papel, é muito superior que a equipe da Chapecoense, mas vai ser um jogo muito complicado, porque o Cruzeiro também está tendo muita dificuldade para jogar, estando nessa situação de rebaixamento. O Cruzeiro tem um novo dirigente aí, o Zezé Perrella é o novo gestor do futebol do Cruzeiro. Esperamos que tenha dado ânimo novo aos jogadores e eles consigam aí fazer uma boa partida e sair com a vitória. Esse aqui foi o nosso pré-jogo dessa partida entre Chapecoense e Cruzeiro, que acontece nesse domingo. A gente espera, é óbvio, a vitória do Cruzeiro, sempre na torcida. Lembrando você que lá no Instagram, no Facebook e no Twitter você confere as atualizações das notícias em tempo real. Então siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube se não for inscrito, siga acompanhando o Diário Celeste, comenta aí o seu palpite para essa partida entre Cruzeiro e Chapecoense. Se você acertar o palpite, a gente bate um print e mostra aqui. No pós-jogo, a gente não sabe exatamente quando sai o pós-jogo, mas deve ter talvez na segunda-feira pela manhã. Então se inscreva no canal, deixe o gostei e siga acompanhando o Diário Celeste diariamente aqui no YouTube.